Muito obrigado, Roberto Lucato. Nós falamos aqui do Carlton Plaza em Limeira. Um dia especial para o Segunda Esportiva. Vamos bater um papo com a Daniele Hipólito, um dos nomes fortes da ginástica. Ela tem 22 anos, 1,47 m, 46 quilos, em São Paulo, torce para o tricolor do Morumbi, no Rio de Janeiro é flamenguista, ao contrário de mim, viu, Roberto? Sou torcedor do Vasco e ela torcedora fanática do Flamengo. E todo mundo fala do Pan-Americano, e a Daniele, queira ou não, é um nome forte do Brasil para essa competição. Agora, véspera de um Pan-Americano, como está a cabeça da Daniele? Um abraço, seja bem-vinda em Limeira. Bom, muito obrigado. É uma oportunidade de estar aqui em Limeira, participando do programa. Véspera de Pan-Americano, para mim já não é tão assim, porque já é o meu terceiro Pan-Americano. Então é aquela coisa, sempre o primeiro Pan-Americano, sempre a primeira Olimpíada, para o atleta é o que marca mais. Claro que a expectativa está enorme, porque é no Brasil, a gente sabe como a nossa torcida é calorosa. Eu sempre falo que o símbolo do PAN combinou com a nossa torcida, que é o Cauê, que é o solzinho. Então, justamente por isso, porque o torcedor brasileiro, ele torce, ele vibra, ele chora, ele se emociona com a gente. A emoção da gente estar recebendo a medalha, o torcedor brasileiro, ele sente a mesma emoção que a gente. Então, pra gente é uma expectativa muito grande para ver o show que a gente vai dar no PAN e para ver como é que o Brasil está preparado, se organizando numa competição tão importante como essa, para saber se realmente o Brasil tem porte e capacidade para sediar uma Olimpíada. Pela estrutura que a gente está criando no PAN, eu tenho certeza disso. Mas no desenvolvimento da competição é que a gente tem que ver no desenvolvimento, no andar do Pan-Americano e do Parapan, que a gente vai ver se o Brasil realmente está preparado para receber uma Olimpíada, que é um porte muito maior de um Pan-Americano. Bom, no último Pan-Americano, em Santo Domingo, na República Dominicana, a Daniele ganhou 4 medalhas, 2 de prata, 2 de bronze. E a sua evolução para esse Pan, Daniele? Bom, a evolução desse PAN, a ginástica geralmente, sim, ela teve uma mudança, uma modificação de código, mas os elementos não mudam muita coisa. Até porque se você quer ganhar, você tem que ter uma ginástica forte e firme. Então não adianta você querer começar a inventar um monte de coisa e chegar na hora estar insegura. Pelo contrário, para um Pan-Americano como esse, a gente precisa estar muito mais seguro, porque a gente tem equipes que disputam diretamente com a gente e que a gente precisa melhorar a nossa classificação do último Pan-Americano, que o Brasil tem capacidade de chegar e chegar junto. Então acho que a gente já ficou em terceiro, a gente tem capacidade de melhorar a nossa posição. Em relação aos Estados Unidos, que é a equipe forte, é uma equipe campeã mundial, uma equipe campeã olímpica, a gente não sabe como é que a gente vai estar, se a gente vai estar perto, se a gente vai estar longe delas, até porque a gente desde o Mundial não vê elas competindo. Então, mas esse ano elas estão vindo com a equipe principal. Então vai ser um campeonato linha dura pra gente, vai ser um preparativo muito bom pra gente pro Mundial, principalmente que 3 das equipes que competem no Pan-Americano são equipes que têm chance de ter uma vaga olímpica, que é os Estados Unidos, Canadá e o Brasil. Então são 3 equipes que disputam ali, são 3 equipes que fazem parte da América, que podem estar na Olimpíada com equipe. Bom, muita gente vem criticando a respeito da desorganização do Pan-Americano do Rio de Janeiro, esse atraso nas obras. Isso acaba interferindo na preparação do atleta? Isso te deixa preocupado, Daniela? Ou você acha que o brasileiro é sempre assim, deixa para a última hora? Não, eu acho que a parte do atleta é treinar para representar o país. Eu acho que essa parte de organização é parte do COB. Então, eu acho que o atleta não tem que estar preocupado, porque isso é parte do COB. Bom, claro que o atleta pensa sempre em Olimpíada também. Queira ou não, você participou da Olimpíada de Sydney, foi bem. Na Olimpíada de Atenas da Grécia foi melhor ainda, porque terminou em 12º lugar, a melhor colocação do Brasil na ginástica. E vem aí também os Jogos de Pequim. Sua cabeça também está voltada para esses Jogos? Com certeza está muito voltada para esses Jogos, mas esse ano para a gente é muito importante, porque a gente tem o Mundial Pré-Olímpico e a ginástica, ela não tem oportunidades como em outros esportes, que de repente você vê a natação, você tem algumas competições que te classificam para a Olimpíada, você alcança os índices. A ginástica não, é o Mundial Pré-Olímpico. É a única chance que a gente tem. E na ginástica, é no primeiro dia que se classifica para tudo. É o primeiro dia que decidem as 12 equipes que vão para a Olimpíada, as 24 que vão para a final do individual, as 8 melhores equipes que vão para a final e as 8 melhores de cada aparelho que vão para a final. Então, o primeiro dia da ginástica é o dia D, que a gente diz. Que legal.
Como é que é a vida de um atleta, Daniele? Principalmente pela falta de patrocínio, a falta de divulgação maior na imprensa, porque queira ou não, a sua geração é vitoriosíssima. Tem você, tem a Daiane dos Santos, tem a Laís agora despontando. Como você vê tudo isso, essa parte extra esporte? Bom, essa parte extra esporte também às vezes atrapalha um pouco, porque vocês estão vendo aqui, eu tenho os patrocinadores, sou com a Caixa, que é da seleção, e aí sim a CBG dá uma verba para mim, para a Daiane, diferenciada das outras atletas pelos resultados, e elas dão tipo um bônus para mim, para a Daiane, que somos atletas de destaque, para a Laís, para a Jade, são atletas de maior destaque da ginástica feminina. Tenho a Redcar, que é meu patrocinador individual. Estou com a Associação Brasileira de Planificação, patrocinadores individuais, e os da Confederação também, que é a Bombril e a Caixa. Em 2001, a Daniele acabou ganhando a primeira medalha internacional para o Brasil, que foi no Mundial da Bélgica. O que você lembra daquele momento, Daniele? Bom, acho que se eu fechar o olho hoje, eu me sinto subindo ainda no pódio em 2001. Prata no solo, né? Prata no solo, acho que... E foi uma coisa que a gente não esperava, porque foi um ano até que o futebol não estava bem, o vôlei não estava bem. A gente viajou assim, tipo, totalmente desacreditados, e de repente a gente volta com uma medalha do Mundial. Confesso que no primeiro momento eu levei um choque, porque o assessor ainda na época, eu perguntei para ele, ele falou, tem alguns repórteres ali fora. Tudo bem, deve ser coisa normal, como a gente estava acostumado, voltar de uma competição ou outra, tinha um repórter ou outro, tá? Quando eu virei assim, porque no Rio tem uma saídinha de vidro que você não vê quem tá lá fora. Quando eu virei assim, que eu vi aquele batalhão, minha vontade na verdade era de voltar, porque a gente tá acostumado a dar uma entrevista ou outra, mas eu não estava acostumada com todo mundo junto de uma vez só. Então foi um choque, realmente ele foi um momento que eu aprendi a lidar com a imprensa, que foi um momento de aprendizado para mim também, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Só que eu tive que aprender a falar, eu tive que aprender a conversar. Isso você só aprende com o tempo. Não adianta você querer dizer que de um dia para o outro você vai mudar, porque você não muda de um dia para o outro. Mas no passado também você teve uma história triste, né, que comoveu a todos, que foi aquele acidente com a delegação do Flamengo. Você ia competindo em 97, infelizmente 7 mortos, e a Georgette, que acabou ficando paraplégica. Foi o momento mais difícil da sua vida, Daniele? Para mim, até que não foi tanto, eu acho, porque, claro, no início a gente fica com medo de viajar, tudo, mas eu acho que, na verdade, comigo não aconteceu nada, assim. Graças a Deus. Então, claro, a gente fica em estado de choque, porque as pessoas a Úrsula, que era minha companheira de treino, que era uma pessoa que poderia estar até hoje treinando, teve uma coisa que, graças a Deus, está viva hoje, e graças à medicina também, porque se não fossem os médicos, eles estavam sendo ali iluminados por Deus para ajudar a Úrsula a estar viva. Então, eu acho que isso é uma vitória dela. Em Limeira, muitas crianças fazem a ginástica. Eu posso citar até minha filha, que eu sempre gosto de comentar no programa, que minha filha tem 3 esportes que eu adoro vê-la fazer, que é o judô, a natação e agora a ginástica. E qual é a sua mensagem, o seu incentivo para aquela limeirense, aquela criança que está assistindo o programa agora? A mensagem, vale a pena fazer a ginástica? Vale a pena. Não vou dizer que é fácil, porque nada na vida é fácil. Sempre a gente tem que lutar pelos nossos sonhos e pelos nossos objetivos. Mas eu acho que tem que ter força de vontade, muita garra, determinação para fazer. E o mais importante de tudo, que eu sempre tive, não é só a criança ter a determinação e a criança fazer. É ter o apoio do pai e da mãe. Se a criança quiser continuar no esporte, para ser um atleta, para ir atrás do sonho dele de ser um medalhista, que o pai esteja do lado dele. Agora, se a criança escolher fazer um esporte porque gosta, porque é prazeroso, mas sem querer ter obrigação de treinar, de fazer um esporte por prazer, que o pai esteja do lado também. Eu acho que o mais importante é o incentivo do pai. Ok. Daniele, muito obrigado pela gentileza, seja bem-vinda em Limeira. Você tem um nome muito forte aqui, as pessoas gostam de ginástica, e toda a sorte no mundo. Leve o carinho de Limeira para o Pan-Americano e que você volte com ouro.
Muito obrigada e obrigado pela oportunidade de estar participando do programa. Muito obrigado. Tá então Roberto Lucato, com muita gentileza, a Daniela Hipólito, que participou com a gente nesse segundo esportivo especial dedicado à ginástica do Brasil.